Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar sobre a situação dos Yanomamis. Vocês estão acompanhando a situação gravíssima, a situação precária que os povos indígenas estão passando, e especialmente os povos Yanomamis. A terra Yanomami, que é uma terra protegida por lei, uma terra demarcada, não deveria ter ninguém lá dentro invadindo, e o governo Bolsonaro autorizou, facilitou o acesso dos garimpeiros, madeireiros, mineradores. E aqui no canal já falei sobre isso diversas vezes. Quando os mineradores invadiram as terras indígenas em 2019, foram cerca de 20 mil. Eu fiz um vídeo falando sobre isso no outro canal que eu tinha. E neste canal eu falei várias vezes aqui sobre as invasões de terras indígenas, inclusive o perigo, né, assassinato de indígenas, de lideranças indígenas, o problema do garimpo, da contaminação das águas dos rios com mercúrio, que afeta as crianças, os idosos, os jovens, a comunidade indígena como um todo, atrapalha a pesca, porque a pessoa não pode mais comer aquele peixe contaminado, interfere na vida dos indígenas como um todo, e que não deveria ser, o Estado brasileiro não deveria deixar que isso acontecesse, porque é lei a demarcação de terras indígenas, o respeito às terras demarcadas e a continuidade nas demarcações, que foi paralisado pelo governo Bolsonaro, porque é um governo anti-indígena. Inclusive já tem denúncias no Tribunal Penal Internacional dos povos indígenas, da APIB, Articulação dos Povos Indígenas. Já tem denúncias no Tribunal Penal Internacional com relação a essas atitudes que estavam colocando em perigo os povos indígenas, mas nada foi feito. E de lá para cá, de 2019 para cá, com a posse do presidente, o quadro só foi piorando. A malária atingindo cada vez mais a população indígena, chegando a números avassaladores, indígenas contaminados com malária, que esse quadro veio crescendo, né, deu uma crescente e explodiu com o governo Bolsonaro. E muita gente falava sobre isso, e a imprensa, que agora está fazendo uma cobertura a respeito disso, ignorou esses 4 anos o que estava acontecendo com os indígenas. Vocês devem ter visto uma petição de Sebastião Salgado. Eu publiquei no canal. O canal era Cidadania em Ação, o nome do canal. Mas eu fechei esse canal e abri esse. E eu publiquei essa petição do Sebastião Salgado. É um fotógrafo de renome, conhecido no mundo inteiro. Ele fez uma petição avisando dessa invasão dos povos indígenas, invasão na terra dos povos indígenas. E nada foi feito. Essa petição está online há muito tempo e as autoridades não deram atenção ao que estava sendo dito, né? Também as autoridades, muitas foram contaminadas pelo bolsonarismo, né? O Congresso Nacional estava alinhado com o Bolsonaro. O Procurador-Geral da República também, da mesma forma, fechava os olhos aos crimes continuados de Bolsonaro. E deu no que deu. E agora, com a mudança de governo, parece que também há uma mudança de vontade política para que a lei seja cumprida. E Lula está fazendo, até o momento, um trabalho de liderança, trazendo de volta o olhar solidário, o olhar humano para as populações indígenas. Já entrega de cestas básicas, há um movimento para um hospital de campanha já do Exército, da Força Aérea, montado, mas serão contratados médicos temporários, e essa situação dos povos indígenas
deve ser resolvida, inclusive com a retirada dos garimpeiros de lá e a preservação, o respeito às terras indígenas, a soberania das terras indígenas, a convivência dos índios, para que possa recuperar a água, a pesca, a caça que os garimpeiros afugentaram e a normalidade, a paz que foi retirada por esses garimpeiros, mineradores e madeireiros, grileiros, que tomam posse do que não lhes pertence com anuência do Estado. Estavam tomando posse e agora, com a mudança de governo, espero que sejam retirados e que sejam encaminhados para as devidas responsabilidades. Eles contaminaram rios com mercúrio. Eu fiz um vídeo aqui dizendo que tinha níveis de mercúrio 800 vezes maior do que o tolerado nas águas. Então passa para o peixe, passa para as crianças, passa para quem bebe dessa água. Além da malária também, que está contaminando, já contaminou muitos índios. Então é necessário que o governo tome providências, está tomando, para que essa situação seja revertida. Infelizmente, mais de 570 crianças já morreram e por conta dessa omissão do Estado, dessa omissão e dessa ação deliberada de não proteger os índios. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, o governo Bolsonaro negou água potável e leitos de hospitais para os indígenas. Então, isso estava sendo falado, inclusive eu falei aqui no canal, outros canais falaram, o próprio STF julgou essa ação, entraram com ação falando sobre isso, questionando para que o STF mandasse o governo entregar água potável e leitos de hospitais. O STF decidiu que o governo tinha que mandar, sim, água potável para os indígenas. E a ministra dos Direitos Humanos, a Damares, negou também água potável para os indígenas. Né? Sei que ela negou também. Então esse genocídio dos indígenas deve ser apurado e essas pessoas devem ser levadas aos tribunais para que respondam pelos seus atos, porque não foi uma coisa que fizeram sem saber, fizeram deliberadamente. Eu fiz um vídeo aqui no canal também dizendo, no começo do governo, que os 100 primeiros dias do governo, ele já tomou providências para desarticular a proteção da floresta amazônica para que pudesse-se madeireiros, grileiros, mineradores se instalassem, agropecuaristas, né? Então o governo facilitou a entrada em terra que era e que é demarcada. A terra é indígena. Eles estão lá por um direito que é constitucional. A Constituição garante a eles e o presidente passou por cima. Um governo desastroso, eu já falei aqui em vários vídeos, quem acompanha o canal sabe, que eu falei em vários vídeos aqui sobre esse perigo iminente sobre os indígenas. O assassinato de Dom e Bruno, eu fiz um vídeo aqui no canal falando que, responsabilizando o governo anterior de Bolsonaro, porque desarticulou a proteção das terras indígenas. Então, os bandidos soltos ali, né, entrando e saindo nas terras indígenas, traficantes também, pesca ilegal. Então, o governo tirou a presença do Estado, o governo Bolsonaro. E quando você não tem a presença do Estado, aí vocês sabem o que acontece. Então a criminalidade avança. E isso foi... Ele sabia que tinha indígenas ali. Não era uma terra que estava sem ninguém morando. Especialmente sabendo que existem indígenas morando na floresta, porque essas florestas são as suas terras e eles sobrevivem dessas terras. Eles são a população originária e, por direito, por lei, pela Constituição, eles têm uma terra demarcada pelo Estado brasileiro e
nelas devem viver e ser protegidas pelo Estado, pela União. E o governo não fez isso. E isso é uma coisa assim que é uma coisa que é óbvia, né? Que a proteção dos indígenas tem que ser responsabilidade do Estado. Crianças morrendo de fome e por malária, 570 crianças morrendo de malária e de fome, morreram de ou por malária ou fome ou contaminação por mercúrio. Então, Bolsonaro precisa responder por isso. Bolsonaro e sua equipe, seu governo, e espero que seja rápido, porque ele 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 ignorou os direitos dos indígenas, ignorou o direito da população indígena e fez de forma premeditada. Ao decorrer desses anos, ele recebeu diversas petições das lideranças indígenas, diversos avisos, a comunidade, a sociedade, a comunidade civil, a comunidade peticionando para ele e ele não respondeu. Órgãos internacionais também peticionaram para o governo avisando do problema da fome dos indígenas, da desnutrição infantil. O próprio STF também pediu explicações a ele, ele deve ter respondido com mentiras, que estava tudo bem. Então ele vai precisar responder sim, tanto é que ele sabia que ele ia ser cobrado, tanto já deixou o Brasil, se antecipou e está nos Estados Unidos, provavelmente com medo das suas responsabilidades. Então, espero que o novo governo brasileiro tome providências para sanear, para reverter todo esse processo caótico que assola a população indígena. E, por conseguinte, que proteja a floresta também, que é um manancial do clima. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.